Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje: Direito Trabalhista e Trabalhadores de Aplicativos de Entrega no Brasil. E o convidado do dia é o Davi Leite. Ele é brasileiro, natural de Jacaraí e atualmente mora em São Paulo, capital. Davi Leite é advogado e atua na área do direito trabalhista. Seja muito bem-vindo, Davi Leite. Olá, pessoal. Olá, Davi, tudo bem? Bem-vindo de volta. Pessoal, quem não ouviu, a gente já fez um outro episódio com o Davi, que ele fala um pouco mais sobre a vida dele, né, sobre o estilo de vida. Tá bem interessante, tem bastante coisa legal, assim, para vocês ouvirem. E hoje ele vai falar um pouco mais, a gente vai entrar um pouco mais na área profissional, vai falar um pouco do trabalho dele, certo? Então vamos lá, eu vou começar logo com a primeira pergunta, né? Você é advogado, né? E eu queria saber por que você se interessou pelo direito. Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, não sei. Sou Davi, né? Eu sou advogado, como você falou, tá? Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer história, tá? Eu não pensava em fazer direito. Eu fiz 3 semestres de história na cidade de Mariana, que é a antiga capital do estado de Minas Gerais. E nessa época, como eu falei, eu não pensava em fazer direito. Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, com um senso de justiça muito aflorado, né? Eu sempre vi com muita dificuldade as injustiças do dia a dia. E tem muita injustiça, né? Porque muitas relações jurídicas, elas se formam de forma desigual. Uma parte ela é mais forte economicamente, politicamente, e ela é que acaba ditando as regras daquela relação, né? Não é toda relação que é assim, mas nas relações trabalhistas e nas relações das empresas com o consumidor, geralmente é assim. Então, por sempre ficar incomodado com isso, quando surgiu a oportunidade de mudar de história para o direito, eu fui e não olhei para trás, né? Ia cair como uma luva para a minha personalidade. E também tem um fato curioso, tá? Quando eu era adolescente, eu morei nos Estados Unidos e na casa onde eu morava, tinha um livro em português só, que era o livro O Advogado, do John Grisham. Eu li esse livro umas 5 vezes, porque era o único livro em português. E eu gostei muito da história desse advogado, que ele tinha um olhar social, né? Isso aí pode ter ficado na minha cabeça de alguma forma, tá? Ah, que legal. Isso foi antes da faculdade e tudo? Foi, bem antes. Bacana. Muito legal, interessante. E quais áreas que você atua hoje em dia do direito? Olha, eu atuo nas áreas trabalhista e civil, tá? A área trabalhista é uma área que envolve todas as relações de trabalho, mas em especial a relação de emprego. Já na área civil, ela engloba várias áreas do direito, como direito do consumidor, direito contratual, direito de obrigações, direito de família, várias áreas mesmo, tá? Todo direito privado é na área civil, mas eu tento me ater ao campo da responsabilidade civil, que é onde eu tenho mais experiência. Ah, tá, interessante. E qual que é, você falou de trabalho e emprego, qual é a diferença entre uma relação de trabalho e uma relação de emprego? Essa pergunta é bem legal. Eu posso dizer que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas eu não posso dizer que toda relação de trabalho é uma relação de emprego, tá? Para ser emprego, precisa ter alguns requisitos, como habitualidade na prestação de serviço, ou seja, não é eventual, né? Precisa ter também subordinação, dependência jurídica, dependência econômica, ou seja, pagamento de salário. E essa prestação de serviço também tem que ser pessoal. A pessoa ela não pode se fazer substituir por outra pessoa, tá? Então tem que ter essas características.
Tá. Então, a coisa do contrato, de você ter, né, você está contratado pelaquela empresa ou pelaquela pessoa. Isso mesmo. É você, não é outra pessoa. Você não pode falar, agora vai o João. Não pode. Entendi. Explica para a gente o que é a CLT, que é uma coisa que é muito brasileira, né? Assim, a gente não, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente não tem nada parecido. Então, só para quem não sabe, explicar mais ou menos, assim, não precisa entrar em tantos detalhes, mas o que seria a CLT? A CLT é uma sigla, né, para Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Ela foi criada em 1943 no governo Getúlio Vargas, e a CLT ela unificou toda a legislação trabalhista que já existia no país naquela época. Tá? Ela regulamenta as relações trabalhistas individual, entre empregado e empregador, e as relações coletivas também, que é quando envolve sindicatos. A CLT ela não é um código, como o Código Civil, Código Penal, porque ela não criou nenhum direito, né? Ela só reuniu aquilo que já existia num compilado, tá? Para ser um código precisava criar um direito novo. Acho importante dizer que no Brasil e no mundo nem sempre existiu direitos trabalhistas, tá? Esses direitos são sociais e protetivos. No Brasil, os direitos trabalhistas eles foram previstos numa Constituição pela primeira vez em 1934, pouco antes da criação da CLT. Tinha leis esparsas, espalhadas, mas não havia previsão na Constituição. E aí teve a Constituição em 34, em 43, no governo de Getúlio Vargas, teve a criação da CLT. Hoje no Brasil ainda temos a CLT desde aquela época, tá? Mas ela vem sendo drasticamente mudada ao longo do tempo, né? E principalmente com a reforma trabalhista que a gente teve em 2017, tá? Tá, e a CLT, só para complementar aqui, a gente falou da relação de trabalho e emprego. Então, no caso do emprego, a CLT se aplica a CLT, no caso. Exato. Não do trabalho. Não. A CLT, ela protege as relações de emprego, né? Tá. A Constituição atual brasileira, que é de 1988, que é também chamada de Constituição Cidadã, ela dedica 5 artigos para a proteção do trabalho no geral, tá? Mas a CLT, ela protege a relação de emprego. Bom, dentro desse termo da CLT, eu acredito que aqui também nos Estados Unidos a palavra sindicato, não sei se teria a mesma coisa aqui. O que seria o Sindicato dos Trabalhadores? Tá. Eu não posso falar de Sindicato dos Trabalhadores sem antes falar de liberdade sindical. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela que foi criada em 1919, tem mais de 100 anos, em sua Constituição ela já previa como princípio a liberdade sindical. Na época, já era um dos objetivos a ser alcançado, tá? A liberdade sindical. Então, além da OIT, que é a sigla para a Organização Internacional do Trabalho, a Declaração Universal dos Direitos do Homem também assegura o direito à liberdade de reunião e associações pacíficas. Além disso, o direito de sindicalização passou a ser considerado entre os direitos humanos. Ficou ali, é um direito humano poder se sindicalizar. E a liberdade sindical é nada menos que a liberdade de associação, que é um direito humano. É o direito de os trabalhadores e empregadores se organizarem e constituírem livremente agremiações que desejarem, e sem sofrer qualquer interferência ou intervenção do Estado. O Brasil ele não ratificou a Convenção número 87 da OIT, que é a convenção que prevê a liberdade sindical, até porque a Constituição brasileira atual ela estabelece a existência de sindicato único, por categoria e por base territorial. Tá? Por fim, respondendo à pergunta, né? Sindicato dos Trabalhadores é uma organização profissional que tem por objetivo proteger os interesses dos trabalhadores e parceiros econômicos, ou seja, o sindicato ele busca continuamente a melhoria das condições de vida dos trabalhadores.
Só te perguntar, antes de vir para cá, eu trabalhei no banco, então tinha o sindicato dos bancários. Para cada profissão existe um específico sindicato? Sim, para cada categoria. Isso. Pode ter, e é territorial e é por categoria, tá? Então tem o sindicato, por exemplo, do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais, e tem a federação, que é como se fosse, ela englobaria todos os sindicatos do país daquela categoria. Entendi. E, por exemplo, não existe um sindicato de um, sei lá, de algum trabalho. E se eu quiser começar ele, eu posso, então, porque é o meu pode, direito, se não tiver, direito do cidadão. Tá, pode se sim, não você existir pode, ainda. Exatamente, se não tiver naquela base territorial e relativo àquela categoria, não tiver um sindicato, você pode criar. Necessariamente as pessoas que estão no sindicato é que já trabalhou naquela função ou vem pessoas... Não, né? Não necessariamente, não. Mas, assim, ele tem que ter um bom trânsito dentro daquela categoria para que ele consiga afiliados, né? As pessoas podem se sindicalizar ou não. Então, ele tem que ter um trânsito. Geralmente é esse trabalhador. E falando também sobre a questão dos aplicativos, né? Da chegada dos aplicativos no Brasil. Como foi esse processo, né? A gente pode dizer a uberização, né? Que eu acho que foi o primeiro aplicativo que chegou assim para esse atendimento de uma grande população que rendeu muitas questões, né? Sim. Eu não sei se a Uber ela foi o primeiro aplicativo no país, porque o iFood ele foi criado em 2011. Eu não me lembro como que era o iFood de 2011 a 2014. Eu sei que, se eu não me engano, a empresa Uber chegou no Brasil em 2014 e já virou uma febre. Todo mundo ficou espantado com a facilidade que era você chamar um carro para te transportar usando apenas o seu celular. E era melhor do que você ficar procurando na rua um táxi vazio, né? Do lado do motorista, também era muito melhor. Ele podia ser chamado para prestar um serviço, né, de transporte com chamadas no seu celular, e isso era melhor do que ele ficar esperando na fila dos pontos de táxi, que os taxistas aqui entram em filas para atender a pessoa, né? Como acontece aqui. Isso causou uma certa revolta em alguns setores, especialmente dos taxistas, porque o taxista no Brasil, ele precisa comprar uma licença, e na época era muito cara, né? Às vezes passava até de pai para filho, tinha que pagar uma taxa para a prefeitura que ele trabalha, da cidade onde ele trabalha, e pagar impostos, claro. Já o motorista de Uber, ele precisava apenas ele ser aceito pela plataforma, uma empresa privada, né? Então, teve muitos protestos em todo o país, tá? Mas hoje, assim, o serviço prestado pelos motoristas através da plataforma, ele é amplamente reconhecido no Brasil todo, tá? E a forma de trabalho também. Tanto que os outros serviços passaram a contar com essa nova forma de controle do trabalho, que é através de aplicativos detentores de softwares e algoritmos. Eu estou falando, né, como você já falou, da uberização do trabalho, que é vista hoje como uma forma de se controlar o trabalho das pessoas e de direcionar a prestação de serviços através de aplicativos e sem interferência humana. Desculpa a resposta extensa, mas como eu falei antes, para uma pessoa ser considerada empregada e assim ela ser protegida pela CLT, ela tem que estar presente ali alguns requisitos, né? Subordinação, habitualidade na prestação do trabalho e outros requisitos. No trabalho regido pelas plataformas, aparentemente se quebra alguns desses requisitos, em especial da subordinação, tá? Embora, na minha opinião, existe a subordinação do trabalhador pelo aplicativo, pelo algoritmo. Ele precisa seguir algumas regras, senão ele é punido, tá? Então, na minha opinião, existe a subordinação. No mais, assim, essa discussão ela está em andamento. Os tribunais brasileiros eles ainda não fecharam um entendimento, tá? Então, no caso, a CLT não se aplica a esses trabalhadores de aplicativos, no caso, né?
ainda está em discussão. Tá em Né? discussão. No mundo inteiro tem essa discussão, em alguns países já se considerou empregado, acredito que na Califórnia já se considerou empregado, né? Não posso estar errado, tá? Mas no Brasil ainda está uma discussão muito grande sobre isso. Tá. Eu não sei, assim, eu lembro na época que chegou o Uber no Brasil, o valor que vocês pagavam para um táxi e começou a pagar por um Uber era uma diferença muito grande. Então, eu acho que isso também fez com que o pessoal ali, na palma da sua mão, você chamar um veículo para te levar em qualquer lugar. Além disso, também tinha questão que eu mesma já usei, de, por exemplo, estou precisando levar essa caixa para tal lugar, mas eu não vou. Então, eu entregava para o Uber, o cara do Uber deixava na localização final que eu colocasse. É verdade. E hoje em dia, assim, antes de eu vir para cá, não tinha visto essa mudança, mas eu já ouvi falar que agora tem também o meio de motoboy dentro do aplicativo do Uber, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente esse termo, motoboy. Perfeito. O motoboy é uma pessoa que trabalha com entregas, tá? Ele não leva pessoas, né? Não aqui em São Paulo, onde eu moro. Ele entrega comida, compras de mercado, remédios. Ele usa para isso uma moto ou motocicleta, que é a mesma coisa. Essa classe também foi afetada pela uberização do trabalho, e havendo aqui no Brasil, tem plataformas de entregas com moto, né, usando os motoboys que dirigem, e essas plataformas também dirigem o trabalho de entregas por meio de moto. Tá? Essa era uma coisa que é muito diferente, assim, que eu acho que para quem vai para o Brasil de fora, especialmente São Paulo, né, que eles dominam algumas regiões ali, motoboy atrás de motoboy. Eu lembro quando eu fui, meu marido ficou, nossa senhora, assustado, assim, com o número de motos, e assim, uma atrás da outra, e eles ainda vão ali no meio, ali no corredor. Então, assim, é uma coisa muito de São Paulo, assim, eu não sei se em Belo Horizonte, assim, mas São Paulo, assim, buzina o dia inteiro. O dia inteiro, assim, nas principais vias, pelo menos, eles estão toda hora. É isso mesmo. Tem algumas regiões lá em Belo Horizonte, que tem o mototáxi, né? E aí é carregando pessoas. Olha. Mototáxi que não pegou em São Paulo mototáxi, eu sinto. Não é? Também não sei, eu não sei dizer. Por que não pegou? Porque eu lembro quando eu ia para o interior, eu tinha uma família no interior, e lá era super comum pegar um mototáxi. Exato, mas Mas em São Paulo eu não vi, não pegou essa onda do mototáxi. Não, eu não conheço mototáxi aqui em São Paulo. Parece uma coisa meio regional, né? Rio de Janeiro tem mototáxi. Curioso, eu acho curioso. Eu também acho interessante. E, então, falando sobre isso, nessa coisa dos serviços dos aplicativos, quais são os maiores problemas encontrados nessa onda de serviços, assim? Eu acho importante dizer que essas inovações, né, trazidas pelas plataformas causaram e vem causando uma grande euforia, ao ponto de muita gente defender essa forma de gestão sem se questionar, e defende até com um olhar ideológico, mesmo sendo visível que tem perdas significativas de direitos sociais. Eu também acho importante falar que quando eu falo questionamento, quero dizer que deve haver uma discussão na sociedade para que os trabalhadores dessas plataformas não sejam vistos como uma subclasse com menos direitos, né? E é isso que eu vejo acontecendo no país, tá? Eles são considerados uma subclasse e têm menos direitos. A justiça brasileira ainda não reconheceu que esses trabalhadores são, na verdade, empregados, porque, como eu falei antes, precisa haver na relação jurídica alguns requisitos, em especial a subordinação e o trabalho não ser eventual. Empregado no Brasil tem o seu contrato de trabalho protegido pela Constituição e pela CLT. Então, quando a gente nega a condição de empregado a essa classe, esses trabalhadores perdem quase que a totalidade dos seus direitos sociais.
Eles ficam à margem da proteção social. Não tem proteção previdenciária, não tem proteção contra excesso de carga horária, não tem proteção conforme as normas de segurança e medicina do trabalho. São muitos direitos que eles perdem. Eu posso falar que esses trabalhadores, pode-se falar, aliás, né? Pode-se falar que esses trabalhadores escolhem o quanto trabalhar e quando ele desliga o aplicativo. Você pode falar isso. Mas isso é uma meia-verdade. Hoje, para um motoboy receber ganhos brutos de, sei lá, R$2.000, ele precisa trabalhar pelo menos 10 horas por dia e sem intervalo para almoço, para alimentação. E esse valor é bruto, ou seja, o motoboy ele ainda tem gasto com gasolina, né, combustível, tem gasto com manutenção da moto, impostos, seguro da moto, e esses gastos giram em torno de 30% dos ganhos. Ele não recebe adicional de periculosidade, como os motoboys empregados recebem. Se ele sofrer um acidente, ele não tem direito algum. Então, são muitas perdas, né? If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language@gmail.com. Thank you for listening. Quais as implicações dos algoritmos nos aplicativos? Né? O que eles fazem? Qual que é o papel deles ali? Tá. O algoritmo ele é alimentado com dados reais e históricos. Daquilo que já aconteceu na sociedade, né? Ele é alimentado com isso. O resultado disso é que ele repete o que já aconteceu, e de forma desumanizada. Ele repete padrões e até discriminações que existem na sociedade. Eu vou dar um exemplo, tá? Se um motoboy desliga o aplicativo para poder se alimentar, quando ele volta, ele é punido e ele recebe menos chamados de trabalho, ou mesmo não recebe mais nenhum chamado. Então, ele praticamente não pode parar para se alimentar, ou desligar o aplicativo no meio do dia. Ele está lá, o motoboy, né, ele está lá à disposição da empresa, mas como ele é remunerado por tarefa e não por hora, ele fica sem receber nada. Ainda é possível que ele seja bloqueado definitivamente do aplicativo se ele tem posturas que o algoritmo entende que ele não deveria ter. E ele perde trabalho e sua fonte de renda por causa disso. Ele não consegue discutir isso com ninguém, né? Porque é uma máquina que está ali do outro lado, né? A máquina toma a decisão e ele não tem para quem se explicar. Tá? Só que os trabalhadores, eles são pessoas humanas. Eles precisam ter uma pausa para alimentação, precisa ter um limite diário de horas de trabalho, precisa ter férias, tá? Então, essas são as implicações negativas que eu vejo, né, com os algoritmos, tá? Outro exemplo é quando o motoboy ele para por um tempo assim, vou tirar férias, por algum problema de saúde ou de família, pessoal, ele para, vou tirar alguns dias de férias. É muito comum que, nesse caso, quando ele volta, ele não consiga trabalhar, ele seja bloqueado definitivamente do aplicativo, por uma decisão do algoritmo. Nossa. E é interessante, porque eles vendem essa falsa impressão de que você é o seu próprio chefe, né? Ainda, tipo, que você faz as horas, você pode trabalhar como você quiser, flexibilidade, aquela coisa toda, porque você realmente não tem uma pessoa te dizendo o que você tem que fazer. Né? Entre aspas. Mas, exatamente, aí tem a máquina que está ali controlando tudo que você faz e te dizendo o que pode e o que não pode, né? Ou te punindo, como você falou. E você não pode, não tem como, né? Não tem conversa, você não tem como falar nada. É muito estranho, é realmente uma loucura. Curiosidade sobre os algoritmos, né? Agora, da visão do consumidor, tá? Eu já li, tem livros aqui falando sobre isso, né, de pesquisadores que viram que você aceita pagar mais na chamada se a bateria do seu celular estiver acabando. Então,
esses dados que são seus, né, são do seu celular, eles têm essa informação. E aí, geralmente, pode cair uma chamada para você mais cara. Por exemplo, se você estiver chamando um carro da Uber, a corrida vai ser mais cara. E você tende a aceitar, porque sua bateria está acabando. É só uma coisinha, tá? São várias questões. É muita manipulação, né, gente? Muita. E por ser algo relativamente novo, né, como tem funcionado e como funciona a criação e aprovações de leis que regulamentam esse serviço? E quem se encarrega disso, né? Perfeito. Na área do direito do trabalho, no Brasil, quem tem competência para criar leis trabalhistas é somente a União, tá? Os estados da Federação Brasileira e os municípios não podem tratar dessa matéria. No entanto, alguns estados e municípios estão criando algumas leis tentando regulamentar esse tipo de relação entre o motorista ou o entregador, né, o motoboy, e os aplicativos. Se no futuro, que eu espero que seja próximo, for constatado que a relação é uma relação de trabalho, é possível que muitas dessas leis sejam consideradas inconstitucionais, tá? Porque somente a União pode fazer essas leis. E sendo competência da União, um projeto de lei precisa passar pelo Congresso Nacional, que é quem exerce o poder legislativo, tá? O Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, tem que passar pelo Congresso Nacional. Depois, esse projeto de lei tem que ser sancionado pelo presidente da República. Aí, esse projeto passa a ser uma lei federal com aplicação no país. Entendi. E você tem encontrado dificuldades para exercer a sua profissão? Muitas. Eu não posso deixar de mencionar a insegurança jurídica. Para mim, é o maior entrave para exercer a profissão. Seja para o advogado, seja para o juiz, para qualquer jurista, a insegurança jurídica que vem sendo aumentada neste momento político, tá? Muitas leis que são vigentes, às vezes normas até constitucionais, não são aplicadas por causa de uma posição ideológica ou por decisão política de julgadores. Na verdade, os julgadores eles não poderiam fazer julgamentos políticos, eles deveriam aplicar as leis conforme a interpretação que eles dão, tá? No caso vou falar dos aplicativos, né? No caso dos aplicativos, tenho para mim que a dificuldade de se reconhecer que estamos falando de trabalhadores e, em muitos casos, de empregados, essa dificuldade de reconhecer isso se deve a uma questão ideológica, porque a tecnologia ela é mostrada como algo do futuro, algo maravilhoso, como se a gente estivesse vivendo na melhor época da humanidade, né? Eu não estou fazendo aqui uma apologia contra a tecnologia, não é isso, não. O que eu acho importante é avaliar como as tecnologias podem beneficiar a sociedade como um todo e não algumas poucas empresas. Tá? E o que você acredita que tenha que mudar para melhorar o seu trabalho? Olha, como não podia ser diferente, a tecnologia, né, chegou para os meios jurídicos também. Ela está entrando em tudo. No Brasil, a gente está falando hoje da Justiça 4.0, nome que deram para as novas mudanças que aconteceram e vem acontecendo no mundo pós-pandemia. Tá? Os tribunais fecharam para atendimento ao público durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, eles começaram a implementar atendimentos virtuais, audiências virtuais. Então, a justiça ela não parou, mesmo durante a pandemia. Agora que as portas foram abertas novamente, continua a implementação da Justiça 4.0. Mesmo que isso afaste ainda mais a pessoa que vai receber o serviço do judiciário, que a gente chama de jurisdicionado, é a pessoa que recebe o serviço da justiça. Quem faz a ligação entre a justiça e o jurisdicionado somos nós, advogados. Eu penso que essas mudanças precisavam acontecer com um maior diálogo com os advogados, tá? Que é quem vai receber a pessoa.
penso também que hoje existe uma discrepância muito grande entre o pequeno advogado e as grandes empresas. Porque essas grandes empresas, elas acumularam tanta informação, elas armazenaram tantos dados, que elas conseguem, através de aplicativos ou serviços, softwares, prever ou quase prever como um determinado juiz, como um determinado tribunal, como eles vão julgar uma matéria. Então, assim, é muito difícil um advogado de um escritório pequeno fazer frente com essas grandes empresas, tá? Então, eu acho que deveria democratizar o acesso à informação, o acesso aos dados, de forma a permitir que realmente haja uma paridade, né? Em um litígio ou mesmo qualquer tipo de discussão jurídica, tá? Legal. Qual que é a quantidade, assim, não sei se você consegue mensurar mais ou menos a porcentagem dos seus clientes? Existe um grande número de seus clientes que provém desses serviços dos aplicativos? Sim. Quantos são de aplicativos? Não sei, se você, porque assim, a quantidade é grande. Está aumentando hoje muito. Você está atendendo mais esse tipo, você acha que esse tipo de clientes que vêm dos aplicativos, porque um indica o outro, né? Começou a aumentar muito. E assim, muitos deles vêm falando que foram bloqueados no aplicativo por nada, sabe? Não fizeram nada. Estão apenas trabalhando com as dificuldades que uma pessoa tem trabalhando. Por exemplo, ir ao mercado fazer uma compra com muitos itens que não cabe nem na bolsa. E aí muitos deles estão chegando. Eu estou tendo dificuldade, né, em como ter uma solução jurídica para isso se eles não são considerados empregados, tá? Então, eu estou até freando um pouco. Enquanto eu não tiver uma solução, falo, olha, a solução vai ser essa. Porque eu também usei jurimetria. Jurimetria é a estatística aplicada à justiça, ao direito. E vendo por jurimetria, as decisões não estão sendo boas para eles. Então, eu não posso fazer qualquer tipo de promessa, sabe? Eu preciso pensar. Eu ainda estou tentando desenvolver uma solução para receber essas pessoas. E mesmo com essas dificuldades todas, você tem algum caso que você acha que foi bom, que teve um resultado legal? Sim. Tem algumas liminares, algumas decisões falando para eles voltarem ao trabalho, obrigando a empresa a fazer eles voltarem ao trabalho. Não são muitas, mas eu fiquei bastante satisfeito com elas, né? Porque, afinal, é uma pessoa que vai voltar a ter o ganha-pão, né? Porque são trabalhadores, eles não são empreendedores, né? Exato. Eles não são empreendedores. Mas eu tenho um outro caso que daí não tem, que me vem à mente, que não é de aplicativo. É uma cliente, ela havia financiado uma casa popular, tá? Ela passou a data da entrega da casa, que a construtora deveria entregar a casa para ela, e não entregou. E como ela vivia de aluguel, ela estava acumulando o valor do aluguel mais a prestação da casa, e ela não conseguiu continuar pagando a prestação da casa, né? Com o processo que a gente fez, conseguimos que a casa fosse entregue e conseguimos uma indenização. E essa indenização acabou por quitar a casa dela, o financiamento. Quando eu liguei para ela chorou muito no telefone, né? E nesse momento eu lembrei que, assim, que os clientes não são processos, são pessoas. Então eu fiquei muito satisfeito, isso me deu mais força para continuar. Que massa. Muito bom. Muito legal. Nessa sua jornada, você já trabalhou com algum estrangeiro aí no Brasil, que não tem a menor noção desse tanto de leis? Eu já trabalhei com poucos, mas estrangeiros que moram no Brasil. Sim. Tá? Então, essas pessoas, elas têm algum conhecimento. Tem. Né? Okay. E estranheiros até que empregam outras pessoas. Então, eles já têm conhecimento. Mas, assim, pessoas que moram fora do Brasil, não. Tá. Que recado, conselho você daria para alguém que quer atuar nessa área no Brasil? Eu diria para ser curioso.
O direito ele é dinâmico e acompanha as mudanças da sociedade, ainda que o direito sempre fica um pouco atrás das mudanças, porque ele vem depois, né? A mudança no direito vem depois. Então, eu acho que a curiosidade é o que faz o advogado estar mais próximo dos possíveis problemas que os clientes têm, né? Enquanto da própria justiça, como que ela vai aplicar aquilo. E além da curiosidade, eu também diria para ter persistência, que é o que eu tenho falado para mim mesmo. Muito legal. Muito bacana, foi muito legal. Davi, você Foi? quer falar mais alguma coisa? Foi ótimo, adoramos. Bastante informação. Muita informação. Foi muito técnico? Não, foi Não. ótimo. A linguagem é ótima. Deixar, mas... Não, foi perfeito. Acho que teve muita informação, bastante palavras novas. Tá bom? Que bom, deu tudo certo. Obrigado, gente. Obrigada pela sua participação, Davi, mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Davi. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!